Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma resenha do livro do Edgar Allan Poe, tá? E hoje nós vamos dissecar ele, vamos falar tudo sobre ele. Então, se você quiser saber tudo, é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo. Bem, em primeiro lugar, nesse vídeo, eu vou estar começando a mostrar a capa, porque eu acho que as capas da Darkside são muito tops. Eu parabenizo quem faz elas, porque eu acho que é uma coisa assim que enche os olhos quando você vai comprar esses livros, são as capas. Essa é a edição em capa dura, tá? Edição especial. O livro é deste tamanho. A capa em si tem esse design, que aqui tem um pouco de alto relevo no nome do autor. Aqui nós temos uma caveira que é bem lisa, e a parte preta aqui, ela parece um corinho, ela tem uma sensação de couro, tá? Então fica aqui meio áspero e essa parte meio lisa. Então a parte sensorial desse livro já é bem interessante, porque tem o liso, tem o fosco, que é mais aderente à mão, é bem interessante. Na lombada do livro temos o nome do autor, Edgar Allan Poe, e na parte de trás temos uma foto do Poe e a assinatura dele aqui, tá? Esse é o volume 1 do Medo Clássico, que é uma das linhas da Darkside, certo? E, bem, agora abrindo o livro, né? A parte de dentro nós temos as caveirinhas em dourado, não sei se vai dar pra ver aí, um dourado meio antigo. Aqui nós temos uma caveira um pouco estilizada, no lugar da que seria a caveira da Darkside, e na primeira página nós já temos a assinatura do Poe, tá? E aí, em seguida eu tenho de novo aquela foto, né, que está na parte de trás do livro, e as iniciais do Poe aqui, que vão aparecer acima de cada conto. Na primeira parte do livro, aí nós temos aqui o sumário, que eu achei super bonitinho, com um corvinho. Eu achei muito fofo esse sumário, né? E na primeira parte do livro, logo no começo, você tem a introdução da Darkside, que te dá uma parte mais geral da vida do Poe, como é que ele escrevia, onde é que ele morava. Então já vai falar muito da vida dele, da realidade em que ele vivia naquela época, até para te ambientar nos contos e eles fazerem sentido, né? E na segunda parte nós temos aqui o Charles Baudelaire, que foi o primeiro tradutor do Poe, falando a respeito dele. Um cara que é um admirador insano do Poe, falando dele. É uma rasgação de seda, mas também te ajuda a se ambientar para a obra. É um preparo para você entrar na obra, certo? Aí, logo depois que você termina toda essa parte de introdução, que é bem longa, diga-se de passagem, você tem o primeiro conto, que é O Poço e o Pêndulo, tá? E cada conto nós temos aí uma ilustração muito bacana, tá? E daqui pra frente você tem vários contos separados por assunto. No primeiro assunto, eu vou dar uma coladinha, porque eu não decorei a ordem dos contos. No primeiro assunto nós temos Espectro da Morte, com 3 contos: O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher e O Baile da Morte Vermelha. No segundo conto, Narradores Homicidas, O Gato Preto, O Barril Amortilhado e O Coração Delator. No terceiro, Detetive em Dup, né? Assassinos da Rua Morgue, O Mistério de Marie Roget e A Carta Roubada. No quarto, Mulheres Etéreas, Berenice, Ligeia e Eleonora. No quinto, Quinto Aventureiro, manuscrito encontrado numa garrafa, Escaravelho de Ouro, Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo.
E por último, O Corvo, o famoso do Poe, que tornou ele famoso pelo corvo, né? E aí o primeiro é a composição, a filosofia da composição, de como ele fez esse conto chamado O Corvo, a versão original, a tradução de Machado de Assis e de Fernando Pessoa. Bem, o livro é o seguinte, sendo bem sincera com vocês, esse livro é um livro bastante cansativo, tá? E o seguinte, ele também tem um linguajar bastante rebuscado, ele permeia a época de 1829, acho que foi o primeiro conto, 1852, mito, tá aqui. Ele permeia ali a época de 1800 até 1841, mais ou menos. O que nos dá um português bastante erudito, então com palavras bastante desconhecidas do nosso vocabulário atual. É um livro que ele é cansativo pelo vocabulário, ele te faz pensar num sinônimo conhecido, porque muitas palavras não são conhecidas para muita gente, né? Porque não se usa mais, é um português mais arcaico. Então ele é um livro cansativo. Os contos, de modo geral, são bastante interessantes. Os meus favoritos são O Gato Preto e o Escaravelho de Ouro, tá? Que foram os dois que eu mais gostei, assim, que um é do Narradores Homicidas e o outro do Ímpeto Aventureiro. Foi os dois contos que eu mais gostei do Edgar. Então, e assim, se você se pergunta, ele é medo clássico, ele é o mestre do horror, particularmente esse livro não me deu medo algum, muito pelo contrário, eu lia ele antes de dormir. Ele não é um medo, ele não tem terror, ele tem um suspense, coisas que indicam que alguma coisa ruim aconteceu, mas ele nunca fala o que realmente aconteceu. E se for botar na balança, na maioria das vezes você perde algumas informações pelo vocabulário rebuscado da obra. Então, às vezes você tem que dar uma pensada para poder, né, se ambientar no que aconteceu de tão horrendo. Mas de modo geral, gostei sim do livro, acho que ele é muito válido até para você ampliar o vocabulário, é um livro diferente e gostei dele, tá? Eu não falei, mas a fitinha do livro é dourada, é que ela tá aqui pra dentro já, porque eu já terminei, não sei nem onde ela tá, aqui. Ela é um cetim dourado, deixa eu tirar ela aqui, porque eu coloco as fitas pra dentro pra acabar não estragando a fita. Ó, um cetim dourado que acompanha o designer do livro, tá? E assim, levei quanto tempo pra ler isso aqui? Eu leio bastante, tenho hábito, então leio rápido. Eu levei uma semana, mais ou menos, pra ler o livro inteiro. E é isso que eu tenho pra falar. Esse é um dos livros da Dark Side, eu já li 6. Que esse aqui é o 7º, no caso, né? Que eu menos gostei, porque eu achei ele bastante parado. Ele é um livro parado, não é um livro assim que, sabe, tem uma cadência de ações muito grande. Não, ele tem uma cadência muito forte de descrições, diferente de muitos livros da Dark Side que tem situação de ação. Esse aqui traz uma cadência de descrição pesada, então ele descreve bastante o ambiente. Por isso é bem importante que você leia a introdução, porque ela te ambienta naquele mundo de 1800 e alguma coisa, que é bem diferente do nosso atual. Porque se você pular a introdução, pode ser que durante os contos mais descritivos do livro você não saiba o motivo pelo qual uma certa figura existe, porque aquilo era uma coisa daquela época que hoje em dia não existe mais, o que também dificulta a leitura desse livro, tá? Tem muitas coisas que não são palpáveis para nós, porque o Poe viveu numa época bem antiga, ele é de 1800 e a gente está hoje em 2000, então para se ter uma noção de como isso difere, é uma era diferente, então é importante ler a introdução sim do livro para se ambientar nessa era que é muito distante pra gente.
Bom, e é isso que eu tinha para dizer acerca do livro do Poe. Eu gostei, mas indico cautela na leitura dele por causa do vocabulário. Você tem que ter paciência, ler com calma. Mas ele é muito bom, gostei e não tem pavor algum, tá? Leia assim, sem medo. O medo clássico é muito bacana e o designer do livro é excelente, tá? A diagramação também foi muito boa e o fato das páginas não serem brancas me ajudou bastante, porque ele não cansa a visão como um livro de folhas brancas. Então é isso, pessoal. Esse foi meu resumão dos contos, da apresentação do livro. De modo geral, eu não quero tirar de vocês a experiência de ler e ter uma opinião, então por isso eu simplesmente estou falando o básico, né? E se você gostou desse vídeo, se te ajudou a conhecer um pouco melhor esse livro, dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar as notificações para receber as novidades. Um grande beijo e tchau!